Começou. Vamos lá, então, Elisandra, nós vamos dar início à sua banca de qualificação do seu trabalho final de graduação, né? Que tem como tema ARAS. Eu sou sua orientadora e nós temos como componentes da banca a professora Ana Regina e a professora Marcela Tasca. A gente agradece a participação de todas as professoras. A professora Marcela é membro externo e a professora Ana Regina é membro interno. Você vai ter 10 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Se for necessário a banca autorizar, a gente te concede mais 5 minutos, tá? Eu vou marcar o teu tempo e aí eu vou te avisando. Fica tranquila. Após a sua apresentação, a gente passa para a banca fazer os comentários sobre o seu trabalho. Primeiro a professora Marcela, depois a professora Ana, nessa ordem, e eu faço o fechamento, ok? Você tem alguma dúvida? Só que eu vi nas outras bancas que era 15 minutos, porque a minha apresentação é muito longa. Aí 10 minutos é muito pouco. Tá, se a banca autorizar, a gente já pode conceder os 15 minutos. Eu acho que a gente podia já fazer isso de autorização prévia para não ter que interromper, e daí ela toca seguido. Ok, tá? Tranquilo. A está autorizado, tá? Tá bom. Também está autorizada. Obrigada, okay, então. Obrigada. Elisandra, você vai estar marcando o tempo também? Não, eu não estou marcando. Tá, eu te aviso, vamos combinar o seguinte, quando faltar 1 minuto eu te aviso, tá? Tá bom. Só para você se organizar. Uma coisa que eu vou te pedir, se acontecer algum problema de internet, de travar, de cair, só fica olhando o teu WhatsApp, que aí você me avisa por WhatsApp, ou eu te aviso por WhatsApp, tá bom? Tá, ok. Boa apresentação, fique à vontade. Assim que você começar, eu começo a marcar o seu tempo. Tá, obrigada. Nada. Bom dia, o meu nome é Elisandra e o meu tema de TFG é Aras e Centro de Reabilitação Equestre. O Aras ele pode ser definido como um pedaço de terra destinado à criação e alojamento de cavalos de raça, e geralmente ele é focado em uma linhagem específica. Mas eu trago a proposta de criar um espaço que acolha as várias raças e também que acolham animais que não sejam puro sangue. Na contextualização, eu trago a história do surgimento das coudelarias e o processo que elas passaram até se tornarem os aras como são hoje. Trago também a influência da colonização portuguesa na criação dos aras no Brasil, que ocorreu no século XIX, e que no final do século XX, após uma crise econômica, é que foi criado um setor voltado para a criação de cavalos para o esporte e o lazer. Trago também as instalações necessárias para a instalação de um aras, as suas funções e as dimensões mínimas. Os cavalos de descarte, eles são aqueles que já não atendem mais às necessidades e expectativas dos seus donos, e o objetivo desse aras é de ser um local que ele possa identificar a atividade e a forma mais adequada de lidar com cada um desses cavalos, dando a eles uma nova atividade, uma nova função e até mesmo um novo dono. Para a escolha do lugar, foram considerados 3 fatores. Primeiro foi a localização, porque era necessário um local que fosse um pouco mais retirado por conta dos ruídos gerados nos centros urbanos, que poderiam deixar esses cavalos estressados, e também por conta do odor que esses cavalos geram, que poderiam incomodar a vizinhança. Foi considerado também a questão da topografia, porque a maioria das cartilhas de implantação de aras, elas recomendam que sejam terrenos com uma topografia mais plana para evitar a grande movimentação de terra. E também foi considerado a questão da área necessária para essa implantação, porque era necessário um terreno muito grande de mais de 4 hectares, tanto que foi necessário a utilização de 2 terrenos. O terreno escolhido, ele fica alocado na região oeste da cidade de Cuiabá. A principal via de acesso dele é o Rodoanel. Ele fica próximo à Mica Alimentos, ao Residencial Brasil Beach, à sede da Bom Futuro e aos florais.
Essa área é uma área recente de expansão urbana e ela está bem no limite do perímetro urbano. Então, tem poucas áreas consolidadas e essa parte posterior ao terreno é uma área de preservação permanente. Como eu disse, né, são 2 terrenos. Essa primeira imagem, ela é uma foto tirada ali do canto, onde a seta está apontando para dentro do terreno, e no fundo dá para ver as torres do residencial. E a imagem de baixo é uma foto de frente para o terreno. Aqui tem a planta do terreno. Essa linha tracejada, ela indica o limite do terreno. O primeiro terreno, ele tem 20 mil metros quadrados e o segundo tem 35 mil metros quadrados. Eles totalizam 55 mil metros quadrados. Ele tem uma fachada de 455 metros e a topografia dele é relativamente plana, que era o desejado. Bom, a ideia inicial, a ideia principal era criar um local que fosse dentro da cidade, mas que as pessoas se sentissem como se elas estivessem no campo, em uma fazenda. Também a ideia era criar um espaço que tivesse um alto desempenho, que utilizasse iluminação e ventilação natural e materiais que tivessem uma alta durabilidade. Proporcionar espaço de bem-estar tanto para os animais quanto para os funcionários e os frequentadores do Aras, e o fluxo, que era a principal diretriz, porque era muito importante que não cruzasse o fluxo dos animais com o de veículos, e também setorizar a questão do acesso do público apenas às áreas de evento, para que não ficassem circulando dentro das demais dependências do Aras. Foram utilizados como a pedra, a madeira e o telhado colonial aparente, que são materiais que remetem à fazenda, que lembram esse tipo de edificação. O metal para dar uma quebrada nessa tradicionalidade e desse um ar de modernidade. Bom, o acesso ao Aras, tanto o de pedestre quanto o de veículo de carga e descarga, se dá apenas pela guarita. Nessa via à esquerda é o acesso de carga e descarga do estábulo, e a via à direita é o acesso que dá ao estacionamento. O primeiro estacionamento no canto superior direito é o estacionamento de trailers, que também permite o acesso de carga e descarga do gado do picadeiro. E o estacionamento do fundo é o estacionamento de veículos, que também permite a carga e descarga da cozinha do picadeiro. A carga e descarga da cozinha do restaurante é feita através dessa via que passa em frente aos piquetes aqui na parte de baixo. Tanto o público que chega pelo estacionamento quanto o público que chega pela guarita ali, os pedestres, eles têm um acesso direto a esses setores de evento, que é o pavilhão e o picadeiro, sem precisar estar circulando no restante do Aras. Os piquetes, eles ficaram locados nessa parte posterior do terreno, pensando principalmente na distância que fica da via, porque o tráfego de veículos, esse movimento e os ruídos que eles geram, estressam os cavalos, então foi pensado principalmente por isso. O estábulo, ele está locado de forma que ficasse de fácil acesso a todas as áreas do Aras, porque é dali que os cavalos vão sair, é para ali que eles vão voltar depois das atividades. A casa do caseiro foi locada aqui no canto superior direito, de forma que tivesse um acesso independente ao do Aras, e também para que ficasse o mais longe possível dos setores de evento, para que o barulho não incomodasse esses moradores durante os eventos. A esterqueira, ela está aqui próxima aos piquetes, ela foi locada de forma... o vento predominante em Cuiabá vem da região noroeste, então ele foi locado de forma que esse vento não levasse o mau cheiro da composteira para dentro do Aras, e também ela está cercada com cerca viva para que crie uma barreira visual. A guarita, ela tem um layout que permite que 2 pessoas fiquem ali dentro para trabalhar, e tem um sanitário de apoio. Ela permite o acesso tanto de pedestre quanto de veículos, ela tem uma altura
que passa tanto os caminhões quanto os trailers que vêm aqui para o Aras. E ela é a única edificação que não possui um telhado aparente. Ela tem o telhado ocultado por placas GCM, que tem a mesma cor da estrutura metálica, para fazer a composição da fachada. O pavilhão, nas setas pretas, ele tem o acesso da recepção e ela também serve como um foyer. Ela dá acesso à sala de eventos, ao escritório e à sala de segurança. Na seta vermelha de cima, é o acesso dos funcionários para o espaço de descanso. A seta azul é o acesso dos animais que vêm do estábulo para essa onde eles vão esperar até a hora de serem expostos no salão de evento para os leilões. O salão de eventos ele comporta 72 pessoas e tem uma copa de apoio. A terceira seta vermelha aqui embaixo, ela permite o acesso dos funcionários para a cozinha do restaurante. E o restaurante ele é todo aberto ao exterior, permitindo a iluminação e a ventilação natural desse espaço. O banheiro ele foi pensado para atender à recepção, ao salão de eventos e ao restaurante. E também foi pensado portas nas extremidades para permitir, por exemplo, se alguém quisesse ligar o ar-condicionado na recepção, pudesse estar fazendo isso. Na volumetria, a gente pode ver que a recepção ela é toda fechada em vidro. Então, na frente foi colocada uma pérgola em madeira para fazer a proteção e o sombreamento desse espaço. E nas laterais foi criado uns grandes beirais para fazer tanto a proteção dessa fachada envidraçada, quanto dessa área do restaurante que é toda aberta. O estábulo ele foi implantado em formato de U, com um pátio central. Essa implantação foi pensada dessa forma para facilitar o acesso a todas as dependências do Aras, por isso que ela tem tantos acessos. A parte superior ali ficam os depósitos que ficam próximo ao acesso de carga e descarga. O acesso que vem do pavilhão, a pessoa já entra direto nos vestiários, onde ela pode se trocar, e também tem fácil acesso à sala de aderência. O setor veterinário ficou na parte central para ter fácil acesso tanto às baias de isolamento quanto aos ambos os lados das baias do estábulo. No corte, a gente consegue ver a questão da cobertura. Foi pensado em um lanterninho para permitir a entrada de iluminação e a saída do ar quente. E também foi pensado em grandes beirais para proteger essas paredes externas. Na perspectiva interna, dá para a gente ver a questão das divisórias. Elas foram pensadas principalmente para o bem-estar e a segurança dos animais. As paredes externas, elas são em alvenaria, mas elas são revestidas em um revestimento emborrachado. E as divisórias são em madeira na parte de baixo, que é um material mais flexível e menos rígido que a alvenaria e evita que os cavalos se machuquem. E a parte superior foi pensado em gradis por conta os cavalos eles são animais de muito coletivo. Então, quando eles têm um contato visual um com os outros, eles ficam mais calmos do que se eles estivessem fechados. Aqui tem as perspectivas. A de cima é a frontal, onde a gente consegue ver bem a questão da cobertura e da utilização do beiral e daqueles materiais que eu havia citado no começo. E a de baixo é a perspectiva posterior, que aparece o redondel descoberto e aquele jardim central que eu falei. O redondel coberto ele foi pensado para criar um espaço que pudesse realizar as atividades mesmo em dias de chuva e também nos horários em que o sol estivesse mais quente. Também foi pensado nos mesmos materiais que as baias, pelos mesmos motivos, e as laterais superiores dele é aberta para permitir a iluminação e a ventilação natural. A casa do caseiro ela foi implantada de forma que os setores de serviço ficassem nas fachadas que recebem a maior incidência solar, protegendo os demais cômodos. Uma grande cozinha junto com a sala.
por conta da cultura cuiabana de receber as pessoas na cozinha, né? Então foi pensado dessa forma. E elas também permitem o acesso direto ao exterior. Aqui na perspectiva, essa perspectiva de cima, ela é a posterior e ela mostra essa tesoura que ela é fechada em vidro, que permite a iluminação tanto da sala quanto da cozinha. O depósito, ele atende tanto a pista quanto os piquetes. Ele foi criado com uma sala para a guarda dos equipamentos menores e também tem uma garagem para a guarda dos tratores e os demais equipamentos necessários para a manutenção do Aras. A composteira, ela tem 3 compartimentos. No centro, ela tem um dreno. No corte, a gente consegue ver que ela tem uma inclinação de 2,5% em direção ao tanque do chorume. Esse dreno vai captar esses líquidos e vai levar para esse tanque. Ela tem 3 paredes fixas e uma parede móvel para permitir. E a parte superior das laterais, ela é aberta para permitir a ventilação, para que não esquente e não venha a gerar uma combustão desses dejetos. O picadeiro está implantado numa parte do terreno em que ele tem um desnível, né? No corte a gente consegue ver que a parte posterior do picadeiro ele é mais alto do que a parte frontal. Então foi necessário fazer todos os acessos por meio de rampas. Na seta verde é a rampa de acesso principal, a azul é a de acesso do estacionamento e a vermelha é acesso de serviço da cozinha da lanchonete. Foi criado uma cozinha, uma lanchonete para atender a esse público e os banheiros. A arquibancada ela foi pensada de forma que as pessoas pudessem ficar sentadas em mesas e em níveis que não atrapalhasse a visão das pessoas. E também foi pensado de forma que não ficasse tão linear, por isso foi feito um jogo com a volumetria dessa bancada. Próximo à cerca da pista, foi colocada uma arquibancada para as pessoas que querem ficar em pé, para não atrapalhar essas pessoas que estão sentadas ao fundo e para que elas possam ficar ali, tanto as crianças quanto as pessoas que querem tirar fotos e filmar as pessoas que estão realizando as provas. Essa pista ela foi pensada para atender as várias modalidades de esportes equestres, né? Então, foi locado no canto superior direito 3 currais para atender as provas que necessitam da utilização do gado. E na parte de trás tem a parte de espera, que é onde os animais e os competidores que vão ficar esperando até a sua hora de entrar na pista para realizar a prova. O picadeiro, aqui tem a imagem que mostra que as laterais elas são todas abertas para permitir a iluminação e a ventilação natural desse espaço. E também a cobertura, que ela foi pensada com este lanterninho, principalmente pelo fator de a maioria dos locais, a pista, quando ela é coberta, ela fica escura durante o dia, faz necessidade da utilização de uma iluminação artificial. Então, eu criei essa cobertura pensando nisso, em ter essa iluminação natural dentro da pista, não ser necessária a utilização dessa iluminação artificial. E é isso, obrigada. Ok, Elisandra, obrigada pela apresentação em cima do tempo. Agora a gente vai passar para a banca, fazer as considerações. Marcela, pode ficar à vontade. Olá, Elisandra. Parabéns pelo projeto, pela apresentação. Eu vou dizer, eu gostei muito do seu projeto, mas, assim, vou fazer algumas considerações, tá? Algumas anotações que eu fiz. Com relação à linguagem no seu artigo, é interessante a gente pensar que o artigo é um trabalho científico e ele tem um caráter impessoal e formal, né? Na linguagem dele. E, assim, eu observei muito, poderemos, como se pode ver, e muitas palavras, assim, que não são interessantes você colocar, estar no trabalho. Então, assim, primeira pessoa, pode ser no singular ou no plural, tenta evitar, tá certo? Isso também se dá pela a forma que você dispõe e discorre o seu
texto, né? Você tem que também dar uma olhadinha nas normas de referência bibliográfica, né? Falei já um pouquinho com relação também à ortografia. Eu observei que, assim, tem algumas citações que foram feitas, assim, de forma incorreta, tá? É interessante estar fazendo essa observação. Em relação também ao histórico no Brasil, eu senti falta de um foco maior do histórico do Aras no Brasil. E aqui em Cuiabá tem Aras, tem, né? E eu não vi você citar isso durante o trabalho assim, o foco nele. Pelo que eu já ando pesquisando, tem pelo menos 5, assim, de proporções diferentes, né? E aí o que acontece? Se você não dispõe isso no seu trabalho, eu não consigo observar se há uma relevância. Por quê? Se há 5, esses 5 que eu só pesquisei rapidinho no Google, sabe? Se tem 5, o que o seu traz de diferente, de inovador? Qual que é a diferença do seu Aras para os outros que existem, tá? E aí entra um pouquinho na questão de relevância. A gente, muitas vezes, a gente escolhe um projeto porque a gente gosta, tem uma afinidade com o assunto, mas a gente tem que estar sempre justificando isso. Necessidade, ou se traz a ideia de trazer algo inovador e diferente. Tem que sempre estar justificando isso de uma forma mais técnica, tá? Eu vi que você também citou no seu trabalho sobre as baías de... se eu falar errado, você me desculpa, que meu inglês é meio enferrujado, tá? Eagle Point Equestrian. E aí eu vi que você colocou bastante imagens sobre eles. Deu a entender, por causa dessa essa quantidade de informações, que ele seria seu projeto de referência. Ele é ou não é? Ficou assim, ela é. Então, ficou assim indagado. E eu senti falta de outros projetos de referência também, tá? Deixa eu ver aqui. Nos mapas que você traz para a introdução da localização do seu terreno, eu percebi que os primeiros, eles não são muito dinâmicos. Se você vai fazer assim, Brasil, Mato Grosso, de Mato Grosso para Cuiabá e para o seu terreno, faça isso de forma dinâmica. Ficou assim, meio solto isso, tá? Indicação. Tá certo. Eu acredito que, assim, ainda mais na apresentação, né? Isso já entra um pouquinho em questão de representação gráfica. Poderia estar, assim, de forma mais clara a indicação dos acessos, não só para a apresentação, mas, assim, para todas as plantas, e eu acredito que também, já que é um projeto extenso, indicação também nas plantas de layout, tá? Indicação de todos os acessos. Já falei sobre isso. De layout, depósito. Sobre o seu depósito que você falou agora há pouco, não seria interessante ele ser um pouquinho maior? Tá? Você falou que ele vai abrigar alguns equipamentos e também eu vi que tinha até uma representação de algo que parecia ser um tipo de veículo, um mini trator, algo assim. Eu vi que ele estava assim bem delimitado. Será que não era interessante ampliar um pouquinho o tamanho dele, né? No mais, eu achei seu projeto muito interessante. Esses são alguns pontos que eu acredito, assim, eu falei mais com relação ao estudo, porque é a partir do seu estudo, da sua referência, da sua fundamentação teórica, desses referenciais, que você tira informações para criar o seu projeto, para poder ter com que trabalhar. E eu percebi que essas, assim, ficaram meio soltas. Eu achei seu projeto visualmente muito bonito, tá? Mas eu acredito que está faltando alguma coisa para ele se destacar. Sabe quando a gente está assim, rumo ao Natal? Sabe quando você, vou fazer uma analogia, tá? Você monta a sua árvore e falta somente a estrela no topo da árvore? É isso, tá? Aí, assim, essa estrela da sua árvore, você que vai, com a sua orientadora, é claro, vocês que vão encontrar. Mas, assim, no mais, eu achei muito interessante o seu projeto, tá?
Obrigada, Marcela, pelas considerações. Aninha, pode ficar à vontade. Primeiramente, prazer, né, Elisandra? Acho que é a primeira vez que a gente se vê de câmera aberta, as duas, né? É verdade. Bom, primeiro assim, eu tive o prazer de acompanhá-la na primeira etapa de desenvolvimento do trabalho e você sempre se mostrou uma acadêmica com um desempenho bastante acima da média, né? Eu acho que isso eu identifiquei no seu trabalho como um todo, a construção de um programa de necessidades bastante substanciado, bastante fundamentado, a conceituação até assim, porque é um tema que a gente não tem uma abundância de publicações, em especial publicações de caráter acadêmico. Então, eu senti que você conseguiu obter leite de pedra, você conseguiu tirar leite de pedra, né? Isso não desmerece os aspectos que a professora Marcela aponta, que assim, sintonia fina dentro dessa sua estrutura, desse seu corpo de fundamentação teórica, que já está muito bem construído. Bom, em relação à sua parte de desenvolvimento de projeto, eu acho que você pode dar uma reforçada que grande parte do seu desenvolvimento projetual tem uma vinculação com os aspectos funcionais, né? Eu vejo até que pela extensão do terreno que ele demanda, ele tem uma sobreposição entre urbanismo e entre projeto de arquitetura. Tanto é que você começa a apresentar no seu caderno os projetos, ou a volumetria, ou o estudo da volumetria, isoladamente, edificação por edificação. Nisso, eu observei que você manteve uma coerência estética, né? Uma coerência entre a tratativa de todas as edificações, embora elas tenham finalidades diferentes. Por exemplo, a residência do caseiro, a residência da pessoa que reside lá e cuida de toda a manutenção, e a questão dos estábulos e de todas as infraestruturas necessárias, as evoluções e as dinâmicas e a operacionalização com os próprios animais, né? Você teve essa preocupação de manter a coerência, embora as atividades fins fossem bastante distintas. Penso que um ponto que eu tive dificuldade de fazer leitura do seu projeto foi a implantação. E não porque ela tivesse mal representada, ou não porque ela tivesse deficiente, mas pela extensão, né, do terreno, talvez valesse a pena você quebrar, fazer uma planta-chave específica para implantação, parte A, parte B, parte C, para a gente poder olhar com mais detalhe, porque eu tive que fazer um vai e volta da zoom, fecha, da zoom, fecha, da zoom, fecha, tá? E não por problema de representação, mas por escala mesmo, por uma diferença de escala. No sentido da implantação, eu vou lançar uma preocupação para você. Eu sou assim, como é que eu vou te dizer? Eu sou meio assim, eu encolho na chuva, entendeu? Eu não ando na chuva. Eu não molho os pés, não, entendeu? Eu não desço do carro se tiver uma poça, não desço do carro. Então, isso para mim é uma coisa assim que impacta muito. E eu sei que nós temos períodos de chuva com regularidade maior e com intensidade maior, e aí um pouco que eu vou deixar o carro no estacionamento que está aqui na extremidade do terreno e vou caminhar até o ponto tal. Não faria isso debaixo de chuva nem morta, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa de uma certa acomodação, um certo conservadorismo meu,
mas isso me impacta quando eu não andaria aí nem morta debaixo da chuva. Então, talvez pudesse ter, pelo menos, o acesso do veículo até as edificações que demandam um maior volume, ou um maior fluxo, ou a maior concentração por período de uso, né? Com algum tipo de proteção, ainda que fosse uma proteção meio enganosa, tipo um pergolado, sei lá, entendeu? Me passou isso, porque eu sei que eu andaria desse estacionamento até, mas nem morta, entendeu? Então, tem um componente pessoal nessa minha avaliação, que eu acredito que não se estenda a todos, mas pela linearidade do terreno, né? Ele é um terreno extenso, e você tem que fazer as instalações com um certo respiro. Você cuidou da questão do piso, mas eu não tenho uma proteção para intempérie, nem sol, nem chuva, neste caminhar que eu considero que é relativamente extenso, tá? Gostei muito eu não sei que programa que você usou para fazer o estudo volumétrico, eu não sei, as fachadinhas que você coloca dentro do caderno, se você puder dizer, me chamou a atenção. É o SketchUp mesmo. É o SketchUp mesmo? Eu utilizei os efeitos, os estilos que tem dentro do SketchUp. Entendi. Você fez a modelagem e daí você foi trabalhando. Ok. Isso. Ficou legal, tá? Ficou bacana. Eu trabalharia um pouquinho mais a questão da implantação, né? Acho que o seu trabalho, ele chegou num nível bastante aprimorado para essa etapa inicial. Ele tem uma qualidade de resolução de representação, de fundamentação, de justificativa. Óbvio que cabem os ajustes, aqueles, né, que cabem a essa etapa, faz uma última revisão de linguagem, vê se todos os verbos estão no mesmo tempo, essa coisa assim que é um pormenor, é uma sintonia fina, tá? Até aqui, o que eu tenho a lhe dizer. Parabéns, acho que você fez um bom trabalho, eu acho que ele está num nível considerável de desenvolvimento, ele tem uma robustez, né, na sua fundamentação e na sua proposição arquitetônica, e se você puder acolher, né, considerando as considerações da sua orientadora, né, em relação a este longo percurso, que eu sou preguiçosa, eu não andaria nem no sol nem na chuva, tá? É isso. Sucesso e parabéns, tá? Parabéns para Manu, parabéns para você, Elisandra. Obrigada, Aninha, pelas considerações. Obrigada, Marcela, pelas considerações também. Acho que seu trabalho, Elisandra, ele está bem completinho, né? Que nem a Aninha falou, tem ajustes, é normal da gente ter isso. A gente pode pensar assim, né, em relação a essa caminhada aí dentro, já que a gente já chegou num nível tão de detalhamento. Aí, Aninha, eu queria até uma sugestão sua em relação à implantação, porque eu acho que talvez que eu acho que é importante a gente ver, que a gente conversou muito no começo, eu e a Elisandra, a gente discutiu, até ela veio com uma implantação e a gente foi conversando e amadurecendo, né? Que nesse tipo de empreendimento é importante essa ligação entre os setores, e o animal ele tem que circular por todo ele, e não pode ter o pisoteio também por causa do casco, tem toda uma preocupação, né? Então, é importante a gente apresentar esse contexto todo. Eu acho que talvez se a gente fizer uma planta pequena, Elisandra, só para a gente analisar o fluxo. A implantação, e daí você vem e vai apresentando por trecho. Trecho 1, trecho mediário e o outro trecho. Aí você... eu não tive dificuldade de entender o projeto. Foi curioso o entrar no caderno e fazer assim, dar zoom, tirar o zoom, dar zoom e tirar o zoom, para entender onde estava. E talvez com uma planta-chave, isso de trecho a trecho, eu acho que fica mais tranquilo para
porque essa questão de volta muda de escala muito para. Então, aí eu falo antes disso, a gente apresentar uma pequena, só com a numeração dos blocos, para a gente ver a relação entre eles. Porque eu acho que é importante também essa análise do todo, né? Sim. Aí depois a gente fraciona a implantação. Com certeza. Eu acho que fica bom assim, né? Tá. É uma questão de facilidade, tá? Não é que erro na sua implantação, é porque o terreno ele tem uma extensão, né? Em um dos sentidos, e é plenamente compreensível, o teu programa requer essa extensão mesmo, fosse em um sentido ou em outro, então é só por facilidade de leitura mesmo, de apreciação do projeto. Eu também sinto falta do papel, Aninha. Eu já tô pegando o ranço desse Zoom carregado, misericórdia, mas tá bom. Mas assim, Elisandra, eu quero te dar parabéns, sua apresentação também foi muito boa, você fala muito bem, explica bem, tem domínio de tudo, né? Então eu acho que esses aprimoramentos mesmo são para arredondar finalmente o teu trabalho. Você foi uma aluna que não me deu trabalho nenhum, pelo contrário, excelente. E eu acho que é o primeiro contato que eu tenho com você, fiquei muito feliz, tá? Se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, só quero agradecer as considerações também que são muito relevantes, a questão da implantação também, porque ela é bem extensa, é bem ruim de estar visualizando, né? Então, acho que essa forma que a Ana propôs vai ajudar bastante para o entendimento do projeto e também repensar todas essas considerações. E só agradecer, muito obrigada. Então tá. Nós agradecemos a consideração de todos e a presença de todos e a gente encerra a sua banca, ok? Aí, obrigada. Eu vou pedir para todos se retirarem da sala, eu vou parar a gravação agora para a gente poder fazer o fechamento.